Olá, muito bom dia para você. Hoje, sábado, nós estamos aqui para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor e é um imenso prazer poder estar junto com você para meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Eu te convido antes para orarmos, vamos falar com Deus. Deus amado, Deus querido, nós te adoramos, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez poder estar diante de ti. Te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, te damos glória pelo teu favor, pela tua graça, e te pedimos, Pai, que nesta manhã o Senhor esteja visitando cada um dos teus filhos. Eu não sei o que ele precisa, eu não sei o que ela precisa, eu não sei o que esta família necessita, mas o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas e que está presente em todos os lugares, Pai, que o Senhor venha visitar este lar, este casal, esta família, este moço, esta moça, que tu venhas operar de uma maneira poderosa na vida desta família, Pai, porque o Senhor é aquele que tem todo o poder, o Senhor é aquele que tem toda a autoridade. Entra com providência, Pai, na vida deste casal, desta família, deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça. Ó Deus, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, que o Senhor venha operar de maneira poderosa na vida deste teu filho, desta tua filha que ora comigo. E enquanto o teu filho ouve, escuta a palavra que será ministrada, Pai, que o Senhor esteja agindo em seu favor, operando em seu favor de uma maneira poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus amados irmãos, é um prazer poder estar aqui nessa manhã de sábado para meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 21, um texto muito conhecido, a partir do verso 1, diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Como eu disse, um texto muito conhecido, muito pregado, mas que nos chama a atenção para um fato que muitas vezes nós deixamos de considerar. Pedro, Tiago, João, Natanael, os discípulos, andaram com Jesus durante 3 anos e meio, experimentaram situações, passaram por experiências as mais tremendas. Se nós formos acompanhar todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos ver esses discípulos inseridos dentro de uma experiência única de caminhar com Jesus e de ver Jesus de fato se manifestando como Filho de Deus, como Salvador, como a única fonte de vida, a ponto de, talvez num dos seus mais pesados sermões, quando um grupo de discípulos resolve deixá-lo, Jesus vira para os 12, que eram mais próximos, e diz a eles: Vocês também querem ir? E Pedro, com seu coração transparente, olha para Jesus e diz: Para que iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Esses 12 discípulos passaram por experiências, experimentaram, viram, apalparam coisas espetaculares acompanhando Jesus. Mas de repente, Jesus morre. Jesus morre. E morreu, parece, com Jesus, todas as palavras que ele havia dito. Tudo que ele havia ensinado parece que havia morrido também com ele. E aquilo, exatamente aquilo que Jesus havia dito para Pedro, parece que Pedro esquece.
Jesus, à beirada do mar da Galileia, diz a Pedro, a Tiago, a João: venham comigo, porque a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. A partir daquele dia eles andam com Jesus 3 anos e meio, vendo Jesus fazer e operar. Mas de repente Jesus morre e parece que Pedro e os demais discípulos se esquecem daquilo que Jesus lhes havia dito. Parece que eles esquecem de verdades cruciais para o cristão que Jesus repetiu durante o seu ministério. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Aquele que não negar a si mesmo e não vir após mim, tomando a sua cruz, não é digno de mim. Parece que isso sai da mente, da cabeça, do coração de Pedro e dos discípulos. E Pedro diz: eu vou pescar. Ele esqueceu que Jesus havia lhe chamado para, a partir daquele dia, não mais pescar peixes, mas pescar homens. O foco de Pedro deveria estar em ir para o joelho, para a oração, e buscar entender o que estava por trás da morte de Jesus. Como se não bastasse, os discípulos, vendo Pedro dizer: eu vou pescar, disseram: nós também vamos com você. E aí há algo que nos chama a atenção. A Bíblia diz assim: sendo já, durante toda a noite não pescaram nada, sendo já manhã, Jesus se apresentou aos discípulos, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. O engraçado, meus queridos irmãos, é que o texto vai dizer aqui um pouquinho no versículo 8: os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, quase 9 metros apenas quase 9 metros de distância da praia, e não reconheceram Jesus. Como é que você anda, dorme, come com alguém 3 anos e meio e de repente você vê aquela pessoa a pouco menos de 9 metros de você e não reconhece? É evidente que o texto quer chamar a nossa atenção para muito mais do que a aparência, muito mais do que o reconhecimento da aparência, mas o reconhecimento espiritual, o reconhecimento da intimidade, o reconhecimento do chamado. O que o texto está chamando a nossa atenção é que depois de andar 3 anos e meio com Jesus, ver Jesus operar milagres, ser usado por Deus para falar verdades, de repente aqueles discípulos não conseguem identificar naquele homem que estava a pouco menos de 9 metros de distância a pessoa do Salvador, do Mestre querido que eles haviam acompanhado e do qual eles haviam desfrutado durante 3 anos e meio. Tudo porque perderam a conexão, perderam a intimidade, perderam o chamado, perderam aquela ligação que nós precisamos ter para que não venhamos nos desviar. Parece que eles esqueceram. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Voltaram a pescar peixes. E quantos de nós, chamados para sermos pescadores de homens, chamados para vivermos uma nova vida, chamados para cumprir um propósito de Deus, voltamos para o barco, para o mar, para pescar peixes? Quantos de nós saímos do centro da vontade de Deus, daquilo que Paulo vai chamar de carreira que nos foi proposta por Jesus? E o problema não é apenas sair dessa carreira, o problema não é apenas sair deste propósito, o problema não está necessariamente em voltar a pescar peixes. O problema está em não mais reconhecer aquele com quem nós andamos, comemos, bebemos durante 3 anos e meio. É por isso que a igreja está passando por um processo junto com o mundo.
uma situação que tem gerado calamidade pública, uma situação que tem gerado desespero, mas Deus está permitindo para que a igreja volte de novo a reconhecer quem é Jesus. Pastor, mas os discípulos acabaram reconhecendo ele? Sim, mas olha o que aconteceu. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E Jesus então lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Jesus precisou operar o mesmo milagre que ele havia operado quando ele chama os discípulos dizendo: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, para que eles reconhecessem em Jesus aquele Senhor, aquele Mestre, aquele Salvador, a quem eles haviam conhecido e com quem eles haviam andado. Querido, querida, você vai esperar chegar numa situação em que Deus tenha que operar aquele milagre de cura, em que Deus tenha que operar aquele milagre de libertação, em que Deus tenha que te levantar de novo do poço, do lamaçal de pecado, da sujeira, da imundície, para voltar a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como dono da sua vida. Você vai esperar coisas piores acontecerem para que Jesus venha intervir, venha novamente operar o milagre que ele já operou na sua vida no passado, para você novamente assumir o chamado que ele tem para você, o ministério que ele te confiou. Se ele te chamou para ser pescador de homem, é para ser pescador de homem. Se ele te chamou do mundo, das trevas, para o reino do Filho do seu amor, é para lá, é nesse reino que você deve caminhar. Se ele te chamou para olhar as coisas que são do alto e não as que são da terra, por que você continua olhando para as coisas que são da terra? 3 anos e meio, não é 3 dias, não é 3 meses. 3 anos e meio andando com Jesus, vendo Jesus curar, vendo Jesus libertar, vendo Jesus operar milagres indizíveis, ouvindo dos próprios lábios do Senhor Jesus a verdade do Evangelho. E depois, poucos dias depois que Jesus morre, já não o reconheciam mais. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você se diz cristão? Há quanto tempo você foi chamado para o ministério pastoral? E quem sabe hoje você não reconhece mais Jesus. Você acha que está servindo a Ele. Você acha que está servindo ao ministério, ao Evangelho, mas você está servindo a si mesmo, pastoreando a si mesmo, fazendo para si mesmo. É hora de nós voltarmos. É hora de nós voltarmos, descermos do barco ao qual nós nunca deveríamos ter voltado. E se estivermos nus, espiritualmente falando, moralmente falando, nos vestirmos para estarmos novamente com aquele que, de fato, tem o alimento. E talvez você é daqueles que pensam que Jesus tem um privilégio enorme em ter você na presença dele. Talvez você seja daquele que pensa que você é um pastor, é um obreiro, é um apóstolo, é um cristão importantíssimo para Jesus e de forma que ele não vai te deixar. Mas a prova de que nós estamos enganados é que Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Os discípulos falam: não. Mas quando eles chegam na praia com aquele monte de peixe que eles haviam pescado, depois de obedecerem à ordem de Jesus, Jesus já tinha pão e peixe preparado para comer. Jesus não depende de mim e de você. Ele não precisa de mim e de você. Ele está nos dando a oportunidade de receber dele aquilo que ele tem preparado para nós. Quem precisa dele somos nós. Que você medite nesta palavra, que você reflita
nesta verdade. E que Deus te abençoe ricamente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê paz nesse momento de tanta dor, de tanta preocupação, de tanto desconforto. Que Deus te dê paz, a paz que excede a todo entendimento. Que Ele te guie, te sustente e te abençoe ricamente em o nome de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser e nos permitir.